Olá, meus amigos, boa noite. É um prazer estar aqui novamente para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, fazendo uma reflexão das perguntas 149 até 153. Hoje nós vamos falar sobre a alma depois da morte. Na pergunta 149, Kardec perguntou aos espíritos: em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito quer dizer, reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. É importante fazer aqui uma observação, que Kardec ele utilizou a palavra alma na pergunta, né? Ele colocou em que se torna a alma no instante da morte. Quando ele diz alma, ele está se referindo ao espírito encarnado no corpo físico, né? Espírito ligado à matéria. Porque a partir do momento que ocorre o desencarne, quando o espírito se despoja do corpo físico, ele retorna ao plano espiritual, se tornando assim um espírito desencarnado. Aqui eles falaram assim: reentra ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Momentaneamente, porque nós sabemos que a encarnação ela é apenas um estágio, né? É um período que o espírito recebe, né, de oportunidade para que ele possa vivenciar experiências que possam auxiliar na sua evolução, né, na sua jornada evolutiva em busca de evolução moral e intelectual. Na pergunta 150, Kardec perguntou: a alma depois da morte conserva a sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata sua individualidade, uma vez que não tem mais o seu corpo material? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Ou seja, o perispírito, né, que é o envoltório que liga o espírito ao corpo físico, ele armazena todas as memórias relacionadas às encarnações do espírito. O perispírito ele armazena tanto as características físicas que o espírito utilizou durante a encarnação, como também, né, as memórias, lembranças, sentimentos, né, que ele desenvolveu através dos laços afetivos. Isso tudo fica armazenado, né, e essa é uma maneira do espírito conservar sempre a sua individualidade, né? Através dessas lembranças, memórias, aprendizados, né, que o perispírito vai armazenando, né, o espírito conserva ali as suas características, constrói o seu aprendizado, o seu discernimento. Na pergunta 151, Kardec perguntou: o que pensar da opinião que após a morte a alma reentra no todo universal? Desculpa. É que o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não é todo um mundo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dessa assembleia e, todavia, tens sempre a tua individualidade. Ou seja, nós espíritos encarnados estamos aqui vivendo a nossa trajetória em meio a uma sociedade, né, de pessoas com diferentes ideias, comportamentos, ideais. E não é por causa disso que nós mudamos, né, o nosso jeito, a nossa maneira de pensar, a nossa individualidade. É a mesma coisa com os espíritos desencarnados. Quando retornam ao plano espiritual, passam a viver em uma comunidade de espíritos, porém conservam a sua individualidade, até mesmo porque cada espírito tem responsabilidade pela sua própria jornada evolutiva, né? Então, por conta disso, cada um conserva, sim, a sua individualidade, tá? Na pergunta 152, Kardec perguntou que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte. E a resposta foi: não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser fora de vós. Então, assim, os espíritos eles estão dizendo que se nós formos observar, nós vamos ver que diariamente nós recebemos, né, comunicações no mundo espiritual.
né? Constantemente a espiritualidade ela entra em contato conosco de alguma forma, né? Para nos auxiliar, por exemplo, num momento de dificuldade que nós recorremos ao nosso Pai Criador através de uma prece, ele nos envia o auxílio através da espiritualidade. E aí eles entram em contato conosco, né? De alguma forma intuitiva, né? Através de um pensamento, né? Um sentimento. E sobre essa questão de comunicações também, nós podemos observar a questão da individualidade dos espíritos através das reuniões mediúnicas, né? Porque entre uma comunicação e outra, nós podemos observar que existe bastante diversidade, né? Na questão da linguagem que os espíritos utilizam, no comportamento e até mesmo no conteúdo das mensagens que eles transmitem durante as comunicações. E finalmente, na pergunta 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma reentra na vida eterna. Ou seja, estão novamente afirmando que o que morre é o corpo físico, matéria orgânica, né? É a matéria que tem um tempo, né, de vida pré-determinado. Desculpa, gente. E com o desencarne, o espírito, a vida do espírito prevalece, né? O corpo físico morre e o espírito retorna ao plano espiritual e continua vivendo lá a sua trajetória. Essa é uma resposta extremamente consoladora, né? Até mesmo acredito que esse é o grande fundamento, né, do espiritismo. Nós temos esse real consolo, né? Até mesmo as pessoas que perdem, né, seus parentes, perdem não, né? Porque não se perde. No caso, quando ocorre o desencarne de um familiar, né? Quando nós paramos para pensar, né, nessa questão da sobrevivência do espírito, é consolador, né? Sabemos que eles não estão mais ao alcance dos nossos olhos, né? Não podemos tocá-los, né? Não temos o contato físico, mas temos a certeza que eles estão vivos, né? Continuando a sua trajetória no plano espiritual. E sobre essa questão da vida eterna, é importante também reforçarmos que o espírito ele permanece vivo, mas ele não permanece estagnado, né? Ele não pode permanecer vivo sempre no mesmo lugar, de uma mesma forma. É importante sabermos que para a evolução do espírito acontecer, são necessárias inúmeras idas e vindas, né, do espírito, onde ele adquire aprendizado e discernimento através das experiências vivenciadas. Eu espero ter sido clara nas minhas colocações. Peço desculpa por algumas interrupções. Agradeço pela oportunidade e peço a Jesus para que abençoe a todos e aos nossos mentores para que nos auxiliem na compreensão dessas lições. Boa noite.